Pessoal, dando continuidade aqui à nossa série de podcasts, estou aqui com o Daniel Zerbini. Boa tarde, Valdo. Boa tarde. Nós vamos falar sobre um assunto super interessante que está na moda hoje aí no mercado financeiro, que é o mercado de NPL. O Daniel Zerbini, ele é sócio da Paulista Distressed e vou pedir para você se apresentar, acho que é melhor. Você pode se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a Paulista também, o mercado, como que vocês atuam. Boa tarde, agradecer primeiro aí ao Valdo, a equipe da Leme pelo convite. É muito gratificante estar aqui falando para vocês um pouquinho do que a gente faz no dia de hoje. Sou o Daniel Zerbini, sou advogado, atuei por muitos anos na advocacia convencional, dentro do escritório, e em determinado momento surgiu uma oportunidade de empreender nesse universo ainda não tão conhecido dos ativos estressados. Então, nessa ocasião, fui convidado a compor o quadro societário da Paulista Distressed. Paulista Distressed é uma empresa que atua originalmente estruturando aquisições de ativos estressados, né? E a gente vem aí dia após dia amadurecendo esse mercado, que aqui no Brasil ainda é um pouco embrionário, embora já tenha grandes players, né? O berço desse mercado é os Estados Unidos, até por isso muitos termos em inglês, né? A gente vem abrasileirando aí essa prática e, vamos dizer assim, expandindo aí o segmento e adquirindo conhecimento e avançando. Não, bacana. Daniel, vamos só trazer aqui do ponto de vista conceitual, vou trazer aqui que na prática é o NPL, né? O que é o ativo estressado, quais são os tipos de ativos estressados, né? E se você puder também trazer um paralelo de quais ativos vocês hoje trabalham dentro da Paulista. Excelente. Na verdade, o NPL, ele nada mais é do que um direito creditório, uma operação financeira inadimplida, né? Então, normalmente, a origem desses ativos são as instituições financeiras, né? A pessoa procura o banco, toma crédito nos mais diversos formatos existentes e, por algum motivo, normalmente por crises financeiras, ela acaba se tornando inadimplente, né? E hoje as instituições financeiras elas podem ceder esses direitos para empresas que têm interesse aí em adquiri-los com o deságio que é próprio do segmento e buscar essa recuperação, né? Então, dentro do segmento existem os fundos, né, que são empresas mais parrudas que compram carteiras, né? Elas participam de leilões dessas instituições e acabam absorvendo grandes carteiras de créditos inadimplidos, iniciam essas cobranças de maneira extrajudicial e, quando não possível, extrajudicialmente, né? E a gente se posicionou de uma forma diferente. A gente busca a aquisição de ativos pontuais, né? Então, nós não somos compradores e estruturadores de compras de carteiras. Nós preferimos ativos pontuais, até pela nossa envergadura, nós somos menores, que esses fundos são muito mais parrudos, com muito mais liquidez. E aí, dentro dessas carteiras, a gente acaba fazendo um estudo profundo de quem são os devedores, quais as possibilidades. A gente, no jargão aí do mercado, eles falam que nós somos empresas que nós adquirimos single name, são posições pontuais. Exatamente. E dentro da tua experiência ali, vocês já estão há quanto tempo no mercado? Valdo, a Paulista ela tem praticamente 10 anos. A gente iniciou ali na origem comprando principalmente créditos em falência. Não deixam de ser créditos inadimplidos, mas é uma outra origem, né? Normalmente são créditos trabalhistas, pessoas que trabalharam, prestaram serviços ali para empresas que vieram a claudicar por algum motivo, tiveram a quebra decretada e elas se tornam credoras dessas massas falidas. A gente iniciou na operação comprando esses créditos. São, digamos assim, são aquisições menos complexas, porque você não fica exposto ao risco jurídico, né? Basicamente, o seu risco é tempo, é você saber analisar a falência, o que ela tem de ativo, o que ela tem de passivo e quanto tempo aquele crédito vai demorar para ser liquidado, né? Foi o nosso tiro inicial dentro do segmento e aí a gente começou aí nessa expansão dentro do segmento, a gente começou a perceber que haviam outros produtos mais interessantes, né? Digamos assim, um pouco mais complexos por conta dos riscos envolvidos, mas também por conta do risco com mais margem. E aí a gente vem mergulhando aí nos NPLs, né? Então a gente já tem aí um volume expressivo de posições adquiridas, algumas adquiridas de instituições financeiras, outras de advogados, escritórios de advocacias, que trazem os clientes que já não aguentam mais a morosidade judiciária, o custo das demandas ou que por algum motivo necessitam de uma liquidez imediata, né? Infelizmente, nosso judiciário
ele é moroso, né? Então, uma ação aí do ajuizamento até o recebimento, ela vai demorar 10, 15, quando você pega na outra ponta um devedor profissional, 20 anos, né? E nem todo mundo tem condições de esperar esse tempo, né? De brigar por 15, 20 anos suportando custas, honorários e tudo aquilo que é inerente de um processo judicial. Então a Paulista, ela tem um papel interessante dentro dessa seara, porque a gente dá ali para esse credor um conforto, é uma liquidez imediata, a gente precifica esse ativo, né, com um valor, claro, descontado, porque a gente está assumindo o risco da demanda, mas naquele momento, por vezes, é melhor esse credor, esse detentor desse direito, desse crédito, ele ter um deságio, mas ter uma liquidez imediata do que ficar na fila para o recebimento. Bacana. Então aqui você já respondeu uma próxima pergunta minha, mas hoje, né, levando em conta toda a experiência que vocês têm aí de mais de 10 anos, né, como que você enxerga esse mercado de NPL hoje? Como que foi a evolução do mercado até agora? E a última pergunta que eu ia fazer é qual é a importância desse segmento para a economia, né? Então, essa você já respondeu, mas qual é o momento hoje do NPL? Né? Como que você enxerga e como que você enxerga os próximos anos? Excelente, Valdo. O mercado vem amadurecendo muito, né? Quando a gente começou a atuar nesse segmento há 10 anos atrás, um pouco mais, até os que me antecederam, né? Eu já peguei essa via, ela não estava com asfalto, mas ela já estava com pedrinha, né? Ela não era mais de terra. O mercado vem amadurecendo por conta de grandes players que estão pavimentando essa via, né? Então a gente tem grandes bancos, grandes fundos que atuam nesse segmento e ofertam esses tipos de produtos por meio de fundos, dos seus veículos, para investidores. Então, a gente está falando hoje de um mercado que gira em torno de 700 bilhões, né? É muito dinheiro, é muito crédito inadimplido. Então, de uma maneira ou outra, essas grandes instituições elas têm um papel muito importante de desmistificar esse produto, né? Então, se você voltar no tempo e você for atrás de doutrina acerca desse segmento, há 10 anos atrás, você praticamente não encontrava um livro em português, né? Eu me lembro do primeiro livro, que era do professor Salvatore Milanese, que é um livro que data aí de 6, 7 anos atrás, foi o primeiro autor que abordou esses investimentos, essa classe de ativos, né? Então o mercado ele vem se profissionalizando, existem players muito sérios que, de uma maneira ou outra, eles acabam por injetar liquidez no mercado. Então as instituições financeiras elas precisam de alguma forma se livrar desse ativo podre dentro do balanço delas, e esses fundos, essas instituições acabam ali absorvendo e injetando dinheiro no balanço e assimilando para si esse dever de cobrar, né? Então quando você está falando de uma instituição, é muito importante porque oxigena-se a economia, né? Quando você está falando não de instituições financeiras, mas de credores, indústrias, pessoas físicas que são detentoras de crédito, você está falando também num conforto ali para aquela pessoa que de uma maneira ou de outra você vai tirar ela da fila de recebimento de uma briga judicial que é morosa e é custosa. Então, assim, eu diria que a gente tem um papel social nessa atuação, que é realmente de acalentar ali e de injetar liquidez no caixa de empresas e pessoas que precisam, às vezes, daquele dinheiro no T0. Bacana, legal. E dentro desse business aí, né? Se você pudesse pontuar, quais são as principais dificuldades que vocês encontram hoje? Porque a gente sabe que tem todo um fluxo, desde a precificação, todo o processo de execução, grande parte desses créditos já estão ajuizados, né? Acho que a maioria, se não 100%, mas se você pudesse elencar para a gente, quais são as principais dificuldades no processo como um todo? Perfeito. Cara, o desafio inicial, né, é você saber precificar bem esse ativo, né? Como nós somos compradores de single name, que é como se diz no mercado, né, posições pontuais, a gente não pode se dar o luxo de cometer erros, porque se a gente cometer um erro, é um prejuízo para dentro de casa, né? Então a gente tem que saber precificar muito bem aquilo que vai ser comprado. E de que forma que é feita essa precificação? Estudando quem é o devedor, né? O que ele tem de lastro, como você vai buscar a performance desse ativo e saber também de uma maneira ou outra, embora isso seja uma variável que não nos cabe, né? A gente não consegue controlar, mais ou menos, de alguma forma, quanto tempo você vai demorar para atingir aquele resultado. Porque é isso que vai acabar, de uma maneira ou de outra, influenciando na performance do seu ativo. Agora sim, a maior dificuldade é a legislativa, né?
a lei, ela vem se aprimorando, né? A gente tem a lei de alienação fiduciária hoje, que é muito boa, é muito célere, né? Então, os créditos são lastreados aí por AF, que tem imóveis em garantias ou máquinas. Você tem uma execução muito rápida, porque ela se dá de maneira extrajudicial, né? Então, claro, pode ser judicializada, mas a regra é extra. Então, é uma lei que abraça muito bem os credores. Mas, assim, ainda hoje o nosso processo é muito moroso. E, de uma maneira ou de outra, o devedor consegue se valer ali de estratagemas, de estratégias, se ele estiver bem assessorado, para postergar um processo por 15, 20, 30 anos. Então, o desafio principal é precificação e depois a morosidade e a legislação que, de uma maneira ou outra, ainda abraça o devedor, infelizmente. A gente fala que o judiciário ele é pró-devedor. E nessa seara, né, como que os fundos de investimento têm explorado o NPL, né? Porque ele é uma modalidade interessante e a gente tem visto vários fundos explorando isso com carteiras específicas ali. Como que você tem visto isso no mercado? Olha, os fundos, eles foram inicialmente de maneira muito, digamos assim, artesanal. Quem iniciou nesse mercado foram os advogados, né? O advogado que via ali, por vezes, o cliente claudicando, não tendo condição de suportar uma custa, de pagar uma perícia, o advogado via o potencial na causa e ele custeava, e depois, quando o cliente recebia, ele acabava tendo uma vantagem, né? E o mercado é muito inteligente, eles viram que a gente é ineficiente, o nosso judiciário é ineficiente, é moroso, e eles viram que havia um desarbitramento. E aí eles pavimentaram essa avenida. Então, o que os fundos fazem hoje, na verdade, eles têm os contatos nas grandes instituições financeiras, eles participam dos leilões dessas carteiras, eles absorvem essas carteiras com os ágios, às vezes pagando 5%, 10% do valor de face dos créditos, e eles são muito eficientes nas cobranças. Então, eles têm lá equipes de cobrança muito grande no extrajudicial, são aquelas ligações incômodas que todos os devedores já experimentaram, né? E depois eles têm uma cobrança judicial também muito eficiente, né? Claro que a métrica deles é outra, né? Eles captam dinheiro no mercado, esses investidores que estão ali aportando capital, eles vão ter uma rentabilidade com um índice mais uma variável que superem muito o mercado. Então, o que acontece? Tem fundos hoje com 10 bi, 15 bi de dinheiro para comprar esse tipo de posição. Então, eles são os tubarões do aquário e a gente os lambaris, né? A gente optou, na verdade, por se posicionar abaixo do radar deles. A gente não tem como competir com essas estruturas muito parrudas, então a gente acabou optando por nos posicionar em créditos até uns 30, 40 milhões e deixar essas brigas maiores para esses fundos que conseguem absorver carteiras. Então eles pegam uma coletividade de ativos e nós sempre ativos com... E também a gente tem que trazer um paralelo aqui que precificar single name é mais fácil e menos arriscado do que o precificar da carteira, né? Existe todo um processo ali e você tem uma condição, apesar da carteira te dar uma condição de você errar em um ou outro, mas muitas vezes você precificar uma carteira de 100, 150 casos no período de 30 dias. É muito curto, né? São equipes muito mais parrudas, nós somos enxutos, né? Hoje a Paulista, nós somos em 15 pessoas, né? Esses fundos, inclusive, tem que se bater palma para o que eles fazem. Eu já tive o prazer de visitar as grandes casas do mercado. Eles são especialistas ao extremo, muito bem preparados. São pessoas com formação de mercado, né? Nós somos advogados, então, assim, é uma maneira de analisar muito diferente. E um apetite a risco diferente, né? Com certeza, e um bolso muito mais fundo, né, Valdo? Então, assim, o erro para eles machuca, no nosso caso mata. Exato. Então nós temos que ser muito criteriosos. Bacana o teu paralelo. E aí voltando agora para a questão de tecnologia ali, né? Como que a nossa tecnologia, né? Como que a plataforma da Libre tem agregado para vocês? Acho que a gente já está atuando junto aí há uns 2 anos. Acho que uns 2 anos para mais. Você já atendia um escritório parceiro antes. Eles que nos indicaram vocês. E eu posso, assim, falar com absoluta certeza que vocês trouxeram para a gente, além trouxe para a gente muita eficiência. Por quê? A gente fazia essas análises todas de forma manual. Novamente, né, advogados. Eu tenho um sócio que é muito ligado com tecnologia, ele é oriental e tem uma veia muito mais tecnológica que eu. Sou um dinossauro. Você viu, ele estava entregando cartão de papel, né? Então, eu parei no tempo em alguns aspectos e a gente fazia essas análises manualmente. Então, era acessando o site do TJ, registradores,
moroso, diversos, paga uma guia aqui, eu tô ali para fazer a pesquisa. E aí quando me trouxeram a ferramenta, eu vi ali uma possibilidade de ganhar eficiência. Falei, pô, eu consigo concentrar tudo aqui, vocês me dão tudo mastigado, né? Claro que a tecnologia ela nunca vai suprir a análise analógica ali da pessoa que está por trás daquilo, né? O operador da máquina, mas a gente ganhou, primeira escala, a gente tem mais velocidade nas análises e os relatórios que são fornecidos por vocês são excelentes, nos ajudam muito. Eles são o nosso primeiro contato com o produto. Então, quando a gente recepciona alguma causa, algum crédito, alguma possibilidade, ali, algum ativo estressado que a gente vai ter que mergulhar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quem é o devedor, o que ele tem, quais empresas ele está vinculado. E aí o Leme nos traz toda essa gama de informações. Né? Tem aquela teia lá, que é aquele organograma, que nos mostra as relações, o mapa de calor, e aí com base naquilo a gente consegue já ter um cheiro do que é um negócio que vai nos ajudar na precificação, numa estimativa de tempo para performance. Então, assim, é uma ferramenta que agrega muito na nossa operação. Bacana. Então, vocês usam a nossa ferramenta desde a precificação até a execução. Exatamente. A ferramenta, na verdade, a gente deixa de usar na Paulista quando a gente libera para o escritório fazer a opinião legal, mas o escritório também é cliente de vocês e volta para a ferramenta novamente. Bacana, bacana. E dentro da tua experiência ali de utilização da plataforma, né? Você consegue dimensionar um pouquinho o ganho em termos de prazos, por exemplo? Ah, Valdo, é gritante, né? Se você for pensar, cara, que você tem que acessar um TJ, que seja de São Paulo, que é muito eficiente, agora eles querem mudar o sistema, sei lá por quê. O TJ de São Paulo é muito bom, né? Então você acessa lá, você tem uma informação, você vai saber o processo que aquele devedor está vinculado, mas você não sabe o que ele tem de patrimônio, onde ele tem empresa, o que ele tem de bens. Então, assim, aquele relatório analítico, né? Não sei se esse é o nome exato, porque não sou eu que tenho acesso direto à ferramenta, embora eu utilize às vezes. Ele dá pra gente um norte. Então, assim, você economiza tempo. Pra onde você vai procurar? Pô, por que eu vou olhar o TJ de Santa Catarina se a operação do cara tá no Acre? Então, assim, isso já me dá uma direção. Pô, aí você vê quem é a esposa, o sobrenome, quem é o pai, pra onde tá indo o patrimônio. Então, você ganha tempo. E tempo hoje é o nosso ativo mais escasso. Exatamente. O que eu trago para os nossos clientes, assim, né? Um ponto que você colocou aqui, que eu acho muito interessante, não existe, nesse mercado, não existe inteligência artificial ou automação que vá substituir a sensibilidade do analista, que é aquele cara que vai ter um olhar clínico, cirúrgico. Né? Para nós. Senão, era ótimo para vocês e acabava, gente. Ia ter uma IA ali, né? Mas a plataforma, ela tem justamente esse objetivo, né? Fazer com que o teu analista ali, né, e a tua equipe como um todo foquem na inteligência e na estratégia. Né? A ideia é a gente entregar todo o processo pronto para vocês em relatório de um dossiê completo, que é como a gente chama lá, mas aí sim, né, aí vocês vão entrar com o know-how de fato de vocês. Né? Eu vejo assim, hoje quem não tem tecnologia, não é que ele está atrasado, ele está morto. Né? Então eu mesmo... Eu me identifico, falo que eu sou um cara que parou no tempo meio dinossauro para tecnologia, mas não existe, cara. Nossa vida está dentro de um iPhone. Tudo que você tem hoje, você está linkado com algum tipo de tecnologia. Qualquer pessoa que está acompanhando minimamente o que está acontecendo pelo mundo, com a inteligência artificial e não se incomoda, ela está em outro mundo, cara. Porque isso aí é uma ferramenta que vai extinguir grande parte dos advogados de massa, cara. Eu comecei na minha carreira, quando eu advogava, fazendo massa. Eu lembro que eu fazia Ctrl-C, Ctrl-V o dia inteiro. Hoje em dia, esse profissional é desempregado. O estagiário, se ele não tiver uma especialização ou diferencial, ele também está desempregado. Então, assim, a tecnologia, ela vai extirpar muitos profissionais, mas quem souber operar a máquina, ele vai estar sempre bem posicionado. Porque sempre vai precisar de alguém para parametrizar aquilo. Né? Alguém vai ter que ler aquela informação, alguém vai ter que dar o parâmetro. Então, eu vejo muito dessa forma. Né? A ferramenta nos trazendo a informação, a gente interpretando a informação, que isso a ferramenta, por enquanto, ainda não faz ou se faz com uma certa limitação,
para a gente poder trabalhar em conjunto. São atividades complementares, por enquanto, né? Agora, a tecnologia, ela anda em saltos, né? A gente Se a gente lembrar que a gente usou o BIP, depois o startup, como a gente está vivendo hoje, a gente já pode imaginar o que vem pela frente, né? Não temos como saber, né? Toda a equipe da Leme ali de desenvolvimento de produtos e tal, a gente está acompanhando toda essa tendência tecnológica, né? Mas são os próximos capítulos. Vamos ter que assistir. Vamos. Daniel, queria te agradecer. Eu agradeço. Foi um prazer aqui receber você. Falar de um assunto tão diferente, né? Dentro do mercado aqui, dentro da feira, ele é um assunto diferente, né? Não está voltado especificamente, mas é algo extremamente relevante, algo que está tendo uma relevância, está tendo um crescimento muito grande. Vai se ouvir cada vez falar um pouquinho mais. Bacana. E agradecer pela parceria de longa data aí. A gente fica muito feliz em ouvir que, poxa, a gente está agregando, está trazendo resultado e a gente vai continuar trabalhando cada vez mais ali para trazer coisas novas para vocês e gerar resultado para vocês. Valdo, eu que agradeço o convite novamente, é uma honra estar aqui participando desse evento, podendo falar um pouquinho do que a gente faz. Eu acredito que ninguém pavimenta ou faz nada sozinho. Todo mundo que fez alguma coisa diferente do que havia, fez porque teve alguém que estendeu a mão, fez boas escolhas, fez boas parcerias. Então, assim, vocês são parceiros da Paulista de Stressed, é um prazer trabalhar com vocês. E é um prazer aí falar com os seus ouvintes. Me coloco à disposição aqui para analisar eventuais necessidades. Se alguém tiver um direito creditório, uma posição credora que esteja disposta a ceder ou esteja precisando de uma liquidez imediata, pode procurar nossa equipe, vai ser um prazer atendê-los. Estamos à inteira disposição de vocês. Bacana. Cara, obrigado, viu? Eu que agradeço. Prazer.